Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mais Em Tanto Podcast, episódio este número 102. E hoje vamos falar sobre disciplina. Mas é aquela disciplina que molda caráter, que salva vidas, que constrói carreiras, que sustenta a motivação quando ela não dá mais conta. É aquela disciplina que forma atleta, líderes, que formam pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito mesmo elas não querendo fazer. E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ele, casado com a Larissa Mello, pai do Oscar e da Helena. Segundo sargento do Corpo de Bombeiros com mais de 16 anos de atividade operacional, acumulando especializações em atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático, busca e resgate em estruturas colapsadas, soterramento, enchentes e inundações, salvamento veicular e operações em montanha. Graduando em Educação Física e pós-graduando em Endurance. Ex-atleta profissional de futebol. Faixa preta de Jiu-Jitsu. Triatleta e treinador de alta performance. Fundador da Demartini Brave Performance, onde une técnica, experiência e disciplina para formar atletas e pessoas mentalmente mais fortes. Um profissional que carrega rotina, a junção perfeita. Aliás, um profissional que carrega na rotina a junção perfeita entre preparo físico, controle emocional e uma disciplina forjada na vida real. Seja muito bem-vindo ao Sério Mais Em Tanto Podcast, Gilberto Demartini. Cara, satisfação imensa. Apresentação me deixou até encabulado aqui, mas bacana. Tô muito satisfeito de estar com vocês aqui. Tá, te parabenizar pelo trabalho, pelo espaço. Bora lá falar sobre esse super tema aí. É isso aí, Demartini. Vou te chamar de Demartini aqui, Bora tá? lá, Demartini. tamo junto. Quando eu recebi aqui a sua apresentação, né? Eu falei, vixe, eu me impressionei com a apresentação do Demartini aqui. O cara é bicho daquele que tem disciplina. Eu chamei o cara certo pra falar de disciplina aqui. O cara é disciplinado para ter esses vários títulos aqui no currículo. Demartini, eu fiz essa breve apresentação sua aqui. Eu gosto de falar que é aquela apresentação de elevador, aquela apresentação de 30 segundos ali. Sim. Agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse pra gente. Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até chegar aqui na cadeira do Sério Mais Em Tanto. Quem é o Gilberto Demartini? Cara, vamos lá. O Gilberto Demartini é um camarada, né, apaixonado aí pela família, tá? Sempre tive isso como meta na minha vida. Hoje sou muito feliz com a minha, muito bem casado. 2 filhos maravilhosos, né, que são, né, o eixo, né, e o esteio aí do meu caminho. Tenho a atividade física e o esporte como estilo de vida, né, como uma ferramenta de educação, né, como um remédio diário para a evolução mental, espiritual, enfim, física. Sou militar do Corpo de Bombeiros por vocação, tá? Sempre quis fazer parte dessa instituição. Eu, graduado em Educação Física, trabalhei na área há muito tempo. Deixei essa área para ingressar na instituição. Quis estar ali realmente para fazer o trabalho que cabe ao Corpo de Bombeiros, né? Que é atender bem a sociedade, salvar vidas, enfim. Me preparei para isso sempre e tenho a disciplina, né? Como também um estilo de vida, uma rotina encaixada, uma rotina saudável, né? Sempre querendo evoluir, enfim. Gilberto Demartini hoje é uma pessoa melhor por conta da disciplina, por conta do esporte, né, e por conta do que minha família me proporciona. E Demartini, a gente estava conversando aqui antes da gente colocar o play ali nas câmeras, né? E você me estava me contando que se tornou, né, em determinado momento, até um atleta, um jogador profissional de futebol. Mas um pouco antes disso, eu gostaria de saber por você, da onde que veio essa questão do atleta, inicialmente falando? Foi o ambiente que você estava inserido? Foram outras pessoas que te direcionaram a isso? Foi aquela, não, toma aí, menino, vai jogar uma bola, e o gosto pelo futebol inicialmente? De onde que veio esse primeiro contato com o Demartini atleta? Que foi o primeiro contato, né? O Sim, jogo de futebol ali, né? o Wesley foi. Eu sempre, na verdade, aconteceu dessa forma, foi natural. Eu sempre tive essa inteligência motora, sempre me destaquei no meio da molecada de alguma forma. Corria bem, subia a árvore, aquela coisa toda. E o futebol, né, assim como todo brasileiro, né, foi o primeiro esporte que eu tive contato e fui evoluindo.
E com, acho que, se eu não me engano, 8 anos de idade, eu já estava em escolinha, futebol de campo, né? Comecei ali no Bravo Esporte, no Independente, perto da minha casa ali. E fui crescendo, fui evoluindo, até que com 17 anos, 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de assinar um contrato profissional com o Uberaba Esporte, que é um time aqui da nossa cidade. E ali eu tive o meu primeiro contato real como atleta, né? Até então era só aquele sonho de jogador de futebol e Sim. tal, e não tinha aquela ideia do quanto, né, um atleta profissional deveria se dedicar, né, abrir mão de determinadas coisas. Eu com 16 para 17 anos, a molecada toda já conhecendo a vida, saindo, curtindo, né? E eu em casa, respeitando todo aquele processo. Então surgiu de forma bem natural, Wesley. O futebol moldou o meu caráter durante todo esse tempo, né? Eu vivi em bons ambientes, né? Como geralmente é o ambiente esportivo. O futebol me ensinou todo esse lance de humildade, né? Quando eu achava que eu estava bem, e você atravessava a ponte para lá, você já via que você era só mais um. Então, assim, Aham. foi moldando o meu caráter, tudo de forma muito natural. Mas ali, por eu ter tido a oportunidade de conhecer esse lado profissional, né, de se dedicar mais ao esporte, eu passei a receber um salário, que eu conheci essa essência do esporte, né? Quando eu vi o quanto ele pode mudar uma pessoa. Até quando eu até deixei de jogar, quando não passou a ser uma obrigação, né? O que me moldou ali de rotina, de dedicação e tal, eu consegui levar para minha vida. Então, esse primeiro contato como atleta, ele repercute na minha vida até hoje. E você me falando, penso que foi a partir do futebol que você foi direcionado também à parte da educação física, né? Que você é graduado em cima da educação física em si. Se formou como educador físico. A partir daí, da onde que você descobriu essa vocação, que você falou que foi uma vocação, a parte de se tornar um sargento no bombeiro militar? Da onde que surgiu essa vocação? Cara, eu sempre tive muita facilidade com a parte física, foi por isso aí que eu me ingressei na educação física, trabalhei na área um tempo. E a profissão, né, do bombeiro militar sempre me atraiu, porque a gente sempre teve aquela ideia do militar, do corpo de bombeiros, um camarada audaz, né, bem fisicamente, né, que tava ali sempre cuidando da parte física, em condições de cuidar da vida de outra pessoa, né. Aquilo sempre me atraiu. Eh, eu tenho um tio que é meu padrinho, que é a minha referência também como profissional, foi comandante no batalhão aqui por muitos anos, né, o batalhão hoje é o que é por conta dele inclusive. Ele sempre me incentivou: "Não, vamos fazer e tal". Eu já estava, me dando bem na profissão, lembro lá atrás, já estava começando a ter um destaque, ganhando meu dinheiro. E aí, né, o concurso público ele te dá aquela, eu tinha que me dedicar, né, dar aquele passo para trás e tal. Mas eu vi aquilo e falei: "Cara, eu posso me dar bem ali". E eu sei que naquela época foi uma excelente escolha. Quando eu tive a oportunidade de ingressar e me formar soldado em 2009, em um ano ali de atividade operacional eu vi que eu nasci para fazer aquilo, né. E foi toda essa minha, facilidade com a atividade física de um modo geral, né, com o cuidar do corpo, com essa facilidade em lidar com a rotina, com a disciplina que um militar exige no dia a dia, que eu fui crescendo, né. Fiz curso de especialização em várias áreas, né. Já com pouco tempo de instituição, eu já pensei em me graduar, me passar a ter mais autonomia na profissão. Então acho que foi toda essa parte, eh, física, né, esse cuidado físico, essa essa autonomia mental que a atividade física e o esporte sempre me trouxe, facilitaram o meu acesso ali na instituição e também o meu crescimento. A gente vai falar mais sobre isso aqui durante o episódio, né, Martino? Igual eu te falei no início, né? Eu trouxe o tema disciplina. Quando eu formalizei o convite contigo, né? Não sei se você recorda, eu falei, Martino, eu quero conversar com você sobre disciplina voltado para a parte empresarial, para nossa carreira ali como Sim, profissional. Mas conversando um pouco antes aqui contigo, eu acho que dá para a gente aumentar um pouco esse leque. Falar num contexto geral sobre a disciplina. É claro que a gente vai falar sobre essa parte da nossa carreira em si, né, o meio profissional, mas a gente vai falar muito também no
no contexto geral. Sim. Em cima disso, eu tenho que te perguntar, te fazer essa primeira pergunta, porque assim, eu entendo que cada um, né, se a gente for pegar temas específicos, assuntos específicos, cada pessoa enxerga e tem uma visão de forma diferente da outra. Aí eu Sim. preciso saber a sua visão, o que você, como profissional, né, nessa parte de performance principalmente, o que você considera ser uma pessoa disciplinada? O que é disciplina para você, Demartini? Wesley, para mim, disciplina é constância, tá? Disciplina é constância, é muito além do propósito, né? Muito além da motivação. Hoje em dia, a disciplina, ela é até vendida, né? Você vê muito aí, cursos, camarada, te ensinam a ser disciplinado, né? A disciplina, então, para mim, ela é constância, é bem o que o senhor falou, não tem segredo, é fazer o que tem que ser feito. Geralmente a disciplina ela vem acompanhada de alguns fatores, né? Eu falo muito com a turma que me procura, meus atletas, em casa, meus filhos, esposa, que a disciplina depende muito da querência, né? O quanto você quer isso. Se você quer demais, irmão, você vai fazer, né? Se você quer passar, você vai estudar cedo, você vai estudar, você vai acordar cedo para estudar, enfim. Se você quer evoluir no esporte, você vai treinar mais, né? Então a disciplina geralmente ela vem acompanhada disso, né? Então o atleta, né? A pessoa, o empresário, né? O aluno que consegue se manter constante no objetivo, né? Consequentemente, ele vai ter disciplina e, consequentemente, sucesso. E você vê que a cada período que se passa, Demartini, você tem a sensação que as pessoas estão cada vez menos se tornando ou sendo disciplinadas? Você tem essa impressão? Porque até pela quantidade de informações que a gente recebe diariamente, né? Se a gente for pegar, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente não recebia essa quantidade de informações que a gente recebe hoje. Sei lá, hoje com o celular na mão eu posso abrir um site aqui e ver uma informação totalmente fora do Brasil, onde a gente tá aqui Exatamente. hoje, né, o país, né. E ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas estão cada vez menos perdendo, assim, não vendo com bons olhos a questão da disciplina. Tá acontecendo isso muito? Você percebe isso também? Tô te perguntando porque se a gente for colocar, né, você contou um pouco da sua história aqui, eu já te coloquei como disciplinado desde os seus 8 anos ali, né, até o Sim, sim, sim. seu momento atual aqui. Como é que você enxerga hoje esse contraste lá do início da sua carreira até a sua carreira atual? Pois é bem o que você falou, né? A disciplina ela vem também acompanhada da dificuldade, né? Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a faculdade, depois 2 ônibus para trabalhar. Então, se eu não acordasse às 5:30 da manhã, 6:30, eu perdi o ônibus, chegava atrasado no serviço ou na faculdade, enfim. Então, era uma disciplina meio que forçada, né? E a facilidade hoje, né, que o mundo nos traz, né, tanto para nós, pra essa juventude que vem chegando aí, tira um pouco dessa, né, dessa necessidade de disciplina, né? Ficou mais fácil hoje estudar, né? Ficou mais fácil hoje eu ter acesso a determinadas informações, né? Ficou mais fácil hoje eu evoluir no esporte, evoluir em determinadas mais fácil, tá? Não é quer dizer que é tranquilo. Sim. Ficou mais fácil, né, o acesso à informação, eh o acesso a pessoas igual, eu tenho determinado um ídolo que eu tinha antigamente, eu falei: Se eu não vi o cara no jornal hoje, amanhã perdi, ou na revista". Hoje não, eu acompanho na rede social a vida do camarada, o que ele faz, o que ele come, né. Então assim, isso facilitou a vida cotidiana atual, né. Então, a disciplina deixou de ser importante, né. Então hoje a gente vê que quem consegue ainda se manter nessa disciplina, acaba alcançando mais sucesso, né. Acaba galgando aí degraus mais altos. Mas eu entendo que a vida hoje, né, as facilidades que a vida moderna nos trouxe, ela nos afasta dessa disciplina, com certeza. E você me disse no início que disciplina para você é constância. Isso. Em cima disso, eu te pergunto: todos nós seres humanos somos disciplinados? Não, não. Hoje, né, hoje a disciplina ela é, como eu te falei, ela é até vendida, né, ela é uma coisa. Na hora que você abrir o Instagram aqui, você vai ver 4, 5 frases bacanas lá sobre disciplina. Aham.
né? E aí tem muita gente que basta consumir uma frase sobre disciplina, o cara já se sente disciplinado, e não é isso. Eu acho que determinadas pessoas já nascem com essa Sim. vocação, pessoas mais disciplinadas já nascem com isso. Creio que isso aconteça, mas você pode se tornar uma pessoa disciplinada, tá? Mas hoje, pelo que eu vejo, a grande maioria das pessoas não são disciplinadas. Eu não tô falando só referente ao trabalho, não. Vamos trazer um exemplo simples aqui que é referente à alimentação, Sim. né? O camarada às vezes não consegue se manter 2 semanas numa alimentação bacana. O camarada não consegue falar: "Não, eu vou tirar o álcool também", o cara não consegue ficar 1 mês sem tirar o álcool, né? Então, assim, aparentemente são situações simples, né, de se vencer, hoje é uma dificuldade gigantesca, né? Essa dificuldade que hoje o pessoal tem em lidar com a frustração, né, com a com ansiedade, né? Então são pessoas que realmente, não que isso seja você não seja uma boa pessoa, tá? Não é isso. A gente sabe que tem vários problemas envolvidos, Sim. mas as pessoas hoje são menos disciplinadas, né? Eu sempre tive contato com a disciplina de outra forma. Eu sempre vi em casa meu pai e minha mãe acordando cedo, trabalho, horário de trabalho, voltava almoço, voltava, trabalho, fim de semana. Então aquilo ali é uma forma de disciplina, né? Imposta pela vida dura, mas é uma forma de disciplina. Eu sempre vi isso, né? Não tinha negociação. Não tinha essa ideia: "Não, vou ficar mais um pouco na cama, né? Vou apertar ali o soneca". Não tinha essa possibilidade, né? Então as pessoas hoje são bem menos disciplinadas que antigamente, com certeza. Eu posso te dar um contraponto aqui? Vamos lá. Que eu te falei, né, que esse assunto é um assunto que eu gosto de tratar, então é um episódio que eu vou conversar bastante contigo aqui. A partir do momento que para mim também disciplina é constância, tá? Eu concordo muito com isso. Mas a partir do momento que a gente define isso, né, disciplina como constância, eu enxergo que todos nós somos disciplinados. Mas eu enxergo que tem disciplinas de diferentes níveis e diferentes tipos de disciplina. Sim, Tem a disciplina boa e tem a disciplina ruim, sim. entendeu? Quando a gente fala disciplina num contexto geral, a gente seta muito como uma coisa boa, né, produtiva, É, né? Mas tem a disciplina ruim. Por exemplo, eu citei pra você aqui, questão do celular, que é uma coisa que eu tô tendo que me policiar. A partir do momento que eu chego em casa no fim do dia, se eu pegar o celular, deitar no sofá, aí, meu amigo, é 1 hora e meia naquilo ali. sim. Então, eu fazendo isso vários dias, eu vou ter constância e, Você é um consequentemente, eu vou cara ser disciplinado. disciplinado. Você concorda Exatamente, comigo? Só que exatamente. uma Um disciplina mau ruim. hábito. Uma Isso. disciplina ruim. Nesse ponto, eu entendo que todos nós somos disciplinados, né? Mas tem pessoas que têm a disciplina como algo positivo, que Sim, vai fazer ela subir de nível positivamente, e tem pessoas que têm a disciplina ruim, né? Que, ao contrário, vai fazer ela degringolar, né? Descer de nível ali. Por isso que eu gosto, assim, eu quis fazer essa pergunta para ver o seu ponto de vista, porque a gente não pode colocar num contexto geral. É como se a gente fosse também, né? Propósito, qual é seu propósito? Meu propósito é cuidar de pessoas, mas tá muito genérico isso, né? sim, A gente tem que entender que realmente tem disciplinas boas e tem disciplinas ruins, e a gente sempre tem que tender para as disciplinas boas. Questão de alimentação, atividade física, né? É esses processos que a gente tem que passar para atingir o nosso próximo nível. E Demartini, essa questão da disciplina, você acha que o pessoal também é muito falho até pela aplicabilidade, se tratando, se a gente for pegar a comparação? Porque, assim, para mim, eu não enxergo a comparação com bons olhos. Eu enxergo a comparação, assim, positivamente quando a gente se compara com nós mesmos. Aí sim. Agora, quando a gente se compara com outras pessoas, assim, é uma coisa meio sem sentido, porque a gente não passou pelas mesmas experiências que a pessoa passou, a gente não estava inserido no mesmo ambiente que a pessoa estava inserindo, a gente não tem a vida daquela pessoa. Então, assim, não tem lógica a gente se comparar àquela pessoa e os resultados que aquela pessoa está tendo. Acontece muito isso, as pessoas tendem a se comparar com outras pessoas até nesse formato da disciplina e se frustram lá na ponta. Porque eu enxergo que a gente tem que modelar as outras pessoas e se comparar com nós mesmos até para a gente melhorar um pouco a cada dia. Acontece muito isso? cara, você tocou num ponto para que para mim hoje é a maior dificuldade do ser humano é lidar com isso. Isso aí, inconscientemente, a gente se compara o tempo todo.
É o tempo todo. É, mesmo a gente entendendo isso, por vários momentos a gente se pega se comparando. Vamos trazer aqui para a parte que hoje eu atuo mais, né, que é a parte Aham. esportiva, né, periodização de treinos e tal, né, o atleta me procura porque quer evoluir em determinada modalidade e tal, quer melhorar o pace e tal, com certeza, quando ele me traz determinadas informações, quero fazer isso, quero fazer aquilo, é porque ele se comparou com alguém. E hoje nós temos ali a rede social, né, que é um cardápio aí, como quando a gente fala de comparação. Então isso nos traz uma dificuldade muito grande, tá? Eh, e muitas das vezes, né, a gente se compara com pessoas melhores que nós, Sim. não é isso? Você vê a vida do camarada lá, né, você vê: "Pô, meu cara tá conquistando aquilo, como é que ele fez? Eu tô aqui ralando, não tô conseguindo e tal". E a gente não enxerga, né, às vezes o propósito, não enxerga a dificuldade que é a nossa vida, não tem como a gente poder, eh, equilibrar isso aí, né. Então é um mal atual da sociedade, é a comparação. Por exemplo, muita gente me procura e fala assim: eu quero fazer o triatlon e tal, mas eu não quero performance, né, eu não quero ganhar nada, né, e tal". Aí eu me pergunto: "Mas por quê você não quer performance? Por que que você não quer ganhar nada?". Como se ganhar não fosse bacana, como se buscar a performance não fosse bacana. Porque às vezes eles comparou determinadas pessoas e um camarada ali faz um triatlo uma curta distância num tempo X, e ele já olha que aquele tempo X pra ele é praticamente impossível, então ele já se isola daquilo, fala: "Não, eu não quero performance", porque ele acha que performance é aquele alto nível que ele viu Sim. no Instagram, ou que ele viu na televisão, enfim. Então a comparação caminha conosco o tempo todo, e é um mal, né, é um câncer até o momento que você entende, né, que você deve se comparar, né, com você o tempo todo, né. Quem que era o Wesley ontem, você estava me falando aqui como é que você começou, né, quem que era o Wesley no primeiro podcast ali, em casa com o celular, né, quem que é o Wesley hoje. E quando você consegue fazer isso, cara, você dá um passo gigantesco, porque você consegue enxergar e identificar a evolução. Você fala: "Cara, realmente eu evoluí, eu não posso parar, eu tenho que continuar". Então sim, a comparação com outras pessoas, cara, veneno. Contigo mesmo, consigo mesmo, evolução. Aí a gente entra também na parte do imediatismo, né, Demartini. Porque, por exemplo, a pessoa se compara e, ao mesmo tempo, quer ser imediatista e não vê o processo que aquela pessoa passou para chegar no resultado que ela tá colhendo hoje. Então a pessoa ali, 20, 30 anos sedentárias e chega lá no Demartini: "Demartini, eu quero correr 10 km em 2 meses". Resolve Então, aí. Mas só que eu não quero pagar o preço não, viu. Eu não quero pagar o preço, eu não quero acordar cedo, eu eu não quero quero. é a foto no pódio. Quero o finalzinho ali, a linha de chegada, né. Eu escuto isso todos os dias. Você pegou num ponto aí fantástico, é o que acontece muito hoje com o mundo atual, né, com a geração nova. Meus filhos são muito imediatistas já com tudo, já chegaram nessa onda, e é o que acontece muito, cara. Seguindo ainda nesse meio que eu vivo hoje, muita gente já me procura geralmente com esses objetivos. "Ô Demartino, eu quero fazer o Ironman". Falei: "Cara, bacana, eu também, nós vamos fazer, mas a gente precisa cumprir isso aqui, né". E aí às vezes o camarada vem, às vezes sem ter contato com todas as modalidades que envolve isso, né, um ajustou a rotina, tem muita coisa pra fazer, mas o cara quer aquele resultado rápido, né. E aí que a gente erra, porque a transformação mesmo, né, da pessoa que você vai se tornar, né, o que o esporte, né, o que a constância vai lhe trazer, ela vem com o processo, né. E só, Wesley, quem passou que sabe falar, né. Se às vezes o atleta, o profissional, o empresário, ele não passou por aquele processo, ele não consegue te falar isso, né. Nós temos aí exemplos de pessoas que, no estalar de dedos aí, explodiu? Temos. Mas você pode ver que não são profissionais longevos, a longevidade ela não existe para essas pessoas.
quem percorreu o processo, né, quem sofreu ali, quem ralou, quem passou pelo rastejo e subiu depois, vai ter longevidade, né, vai conseguir se estabilizar, né, e continuar a entender que a linha de chegada não é o final da brincadeira, né, ela é só parte do processo. E aí, por que acontece isso? Muitas das vezes que as pessoas comparam. O cara fala, cara, quero fazer triatlon, né, vamos mudar aqui agora, falando muito do triatlon, né, Aham. quero correr, né, quero correr. O cara vai abrir o Instagram, vai ver corrida, e que ele vai ver uma prova bacana, né, uma maratona, né, um camarada num pace fantástico ali, né, a menina novinha ali, a blogueira que já tá, né, voando e tal, então não entende o processo, o cara quer aquilo ali pra ontem. E ele comete uma porrada de erro, né, um treino genérico, recursos ergogênicos, né, pra conquistar esse objetivo, o cara pula uma porrada de processo, e aí que o atleta, né, o empresário, a pessoa erra e às vezes se perde nesse caminho aí. São coisas muito perigosas, né, Demartini? E é a questão de pegar as exceções e tentar colocar como regra, né? Porque sempre vai ter as exceções. Sempre vai ter o atleta que Sim, talvez ali vai ter mais facilidade no processo e vai alcançar resultados extraordinários. Vai ter um profissional que vai ter uma facilidade no processo e vai conseguir alavancar a empresa dele ali. sim, Mas essas são as exceções, né? Não são a regra. E as pessoas querem pegar essas exceções e trazerem como regra até para a própria vida, né? Se ele conseguiu, eu consigo passar pelo mesmo processo e ter o mesmo resultado. E não necessariamente, né, Demartini? E eu te pergunto, dentre esses alunos que chegam até você hoje, até visando essa parte de corrida, da parte da prova do triatleta, o que que você nota de diferença entre as pessoas que conseguem de fato o objetivo lá no final das que não conseguem? É mais sobre a questão teórica e lógica ou é mais sobre a questão emocional da pessoa? Wesley, geralmente isso é a questão emocional, porque quem às vezes me procura já pensando somente no objetivo final, na primeira dificuldade ele existe. É quando ele entende que ele tem que percorrer aquele processo, né, para alcançar aquilo lá, ele caminha. Então, geralmente é emocional, né, não é uma dificuldade física, uma limitação com determinada modalidade, é é um trauma que às vezes o atleta tem com a água, por exemplo, "Não, cara, não sei nadar, já passei um aperto e tal", não é aquilo. Geralmente a parte emocional, o cara só pensa lá no objetivo final, então na primeira dificuldade que ele encontra, ele não ajustou a rotina, ele não fez 2 treinos na semana, foi treinar, ou então treinou um mês, no fim da semana vai fazer uma prova e não vai bem na prova e fala: "Cara, isso não é pra mim". Então você vê que é muito mais uma parte emocional em lidar com a dificuldade que o processo vai trazer, né, do que realmente com a modalidade em si. E você faz o alinhamento com os alunos, por exemplo, eu cheguei lá, Demartino, eu quero correr 10 quilômetros nesse espaço de tempo aqui. A gente alinhou o espaço de tempo, fez o planejamento, Sim, aí chegou ao ponto de você falar para mim, ó, eu vou forçar aqui com você. sim. Vou forçar aqui com você, ó. Talvez você fica até bravo comigo aqui no processo, mas eu tenho que forçar para você conseguir. Tem esse alinhamento? Wesley, tem que ter esse alinhamento, né, eu gosto muito da seguinte política, o treinador de verdade, né, ele quer a sua evolução. Eu quero a sua evolução, eu quero que você evolua, eu quero que você alcance aquele objetivo. Para isso, né, alguém vai ter que te falar que tá errado, alguém vai ter que te falar que não, alguém vai ter que te falar que você falhou, e essa pessoa tem que ser eu, tem que ser eu. Então, eh, eu falo muito, não é aquela magia toda vendida no Instagram, vai ser difícil. Você vai ralar, eu vou falar: "Cara, não foi bom, vou mudar", né, mas eu vou ser aquele treinador amigo que vou te elogiar, falou: "Cara, você foi muito bem, você cumpriu a missão, tá excelente". Eu vou ser aquele camarada que vou confortar, falar: "Cara, não é bem assim, você tá pegando pesado contigo", mas eu alinho, deixo claro que não vai ser fácil, eh, e deixo claro também que vão ser nesses momentos mais difíceis do não conseguir, que realmente você vai estar evoluindo. É no treino difícil, é no treino que você não entregou ele total, é na prova que você quebrou, né, é ali que você cresce. Então eu tenho bem essa abordagem com meus alunos de que, eh
não vai ser fácil. Você é seu parceiro, mas é você quem vou dar a martelada também. Isso aí é fato. Na verdade, eu fui criado dessa forma. Sim. Né? Os meus treinadores, que eu já tive a oportunidade de ter, o meu mestre no jiu-jitsu, eu fui criado dessa forma, né? O ambiente militar me moldou também dessa forma, né? A gente é forjado, né, na pressão e muitas das vezes até exagerada, né? Hoje eu consigo, né, canalizar melhor isso, pegando a parte boa de cada pedacinho ali, né, da formação militar, da formação no esporte, do atleta profissional, e canalizar isso para pessoas normais, né, que têm vidas normais que me procuram. Consigo canalizar isso, mas eu acho que para o atleta, né, a pessoa evoluir, tem que ter a pressão, senão no conforto não dá, Wesley. Eu sou 100% favorável ao desconforto. Eu cresci dessa forma. A minha família evoluiu, o que eu vi no meu dia a dia, a guerra da minha mãe, a guerra do meu pai, foi mediante desconforto. Então, né, o que eu tenho hoje foi colhido, foi o que eu colhi hoje foi plantado no desconforto. Então, eu sou 100% favorável ao desconforto. É que ela até falou assim: ah, tá chovendo. Se o dia da prova estiver chovendo, ah, tá frio, né? Então, volto a repetir, são nesses momentos que você evolui. A assessoria, hoje, né, a gente tem crescido bastante, é um meio totalmente novo para mim, esse meio empresarial do empreendedorismo. Eu achava que era bem mais fácil, né? Eu achava que eu já tinha passado por tudo na minha profissão, né, no esporte, em ocorrências, enfim, mas não, é bem desafiador, né? E ele é um ambiente desconfortável o tempo todo. Eu acho que é o que mais me trouxe para esse meio, né, e tem me desafiado mais, esse desconforto, né, de empreender, né, de crescer, né, de olhar e falar: "Cara, não é para mim", né, por várias vezes eu pensei isso, né. Minha esposa sempre foi responsável nessa parte de falar: "Não, não vamos desistir, vamos continuar", e olha que eu comecei ontem, né, eu tenho certeza que eu ainda tenho muita porrada para Sim. tomar, mas, eu sou 100% favorável ao desconforto, que é ele que engrossa a casca. É um dos paradoxos da vida isso, né, Demartini. A gente busca o conforto, né? A gente tende a Isso. buscar o conforto, mas é no desconforto que, se não em 100% dos casos, na maioria dos casos a gente consegue literalmente subir de nível a partir do Exatamente. desconforto. Porque eu não vou subir de nível no meu conforto, na minha residência, deitado no sofá, Não vai mesmo, comendo cara. ali um fast food delicioso. Eu não vou subir de nível ali no meu conforto. Não vai mesmo. Mas a partir do momento que eu levanto ali, coloco a roupa e vou correr ou fazer alguma atividade física, faço a minha própria alimentação ou busco uma alimentação saudável, eu tô num desconforto que vai fazer eu subir de nível, como pessoa, como profissional, e buscar uma melhoria constante. Então é um paradoxo, né? As pessoas buscam o conforto, mas é no desconforto que a gente consegue crescer. Exatamente. Eu gosto muito de usar o esporte, a rotina no esporte e trazer ele pra nossa vida, né, para o nosso cotidiano, né. Então eu falo muito com a turma do Endurance que a prova em si, a sua evolução na corrida, igual você comentou, o cara quer fazer o melhor tempo dele nos 10 quilômetros, em momento algum vai estar fácil. Não vai estar. O que você vai ter que buscar é um conforto no desconforto, né. Eu tô na prova de triatlon lá, na meia distância, né, nos 70,3 milhas lá, eu já tô na corrida depois de ter nadado e pedalado por um longo tempo, eu vou estar num desconforto imenso, né. E é ali, buscando aquele conforto, né, que seja numa respiração, que seja você soltar o braço, seja você se refrescar com a água ali durante o caminho, né, tudo que colocar em prática tudo que foi treinado, e você conseguir trazer isso pra sua vida, né, vai ter aquele momento na sua empresa, no seu emprego, ou até no seu relacionamento, né, que você vai estar ali com o copo cheio, né, cara, aquele no limite, né.
para explodir a qualquer hora, e naquele momento você conseguir dar aquela respirada, se organizar, né, e buscar conforto, né, enxergar a oportunidade ali naquele momento, na tempestade, é que vai te fazer evoluir, realmente, né? Que vai te dar aquele start no seu negócio, que vai te dar aquela organizada no seu relacionamento, no seu ambiente de trabalho. Então, quando você consegue encontrar o conforto no desconforto, com certeza você vai estar evoluindo, né? E o esporte, ele nos traz isso a todo momento, cara. É toda hora, né? Não existe forma melhor de se trabalhar isso, né, do que na atividade física. Eu desconheço, né? Não tem um remédio que você vai tomar, não tem uma pílula mágica, apesar de muita gente vender isso hoje em dia e não tem. Então eu gosto muito de fazer esse paradoxo que você falou aí, de trazer toda essa resiliência que a gente consegue alcançar no esporte para dentro da nossa vida, né, e utilizar isso aí como combustível para continuar caminhando. E é importante a gente, que eu acho que a gente consegue fazer isso, descobrir o nosso limite físico, literalmente, no esporte. É possível a gente descobrir o nosso limite até visando subir, né, ir para o próximo nível ali, se tratando de limite. Eu consigo fazer isso, né, quando se fala de esporte. É importantíssimo, Wesley. Isso é uma parte que eu gosto muito de trabalhar com meus atletas, né? A gente fala, eu chamo isso de percepção subjetiva do esforço, né? Você tem que conhecer o seu corpo, até porque quando a gente eleva o nosso nível esportivo, desportivo, né? A gente chega num nível de performance, a linha é muito tênue entre a lesão, né, e a alta performance. Então a gente tem que ter esse termômetro, né? Você conhecer o seu limite, isso leva tempo, tá? Isso requer uma abordagem profissional, né? Eu tenho que estar em contato com o atleta, ele tem que estar me trazendo isso no dia a dia. Essa abordagem ela é diferente com o atleta profissional e com o atleta amador, né? Você tem toda a sua rotina encaixada, esse foi um dia que você montei um treino para você, né? Aquele treino que eu gosto de falar com a minha turma, aquele treino pedrada. E aí um dia antes você não dormiu bem, né? Se você fizer aquele treino pedrada, você vai ter problemas, né? Porque eu gosto muito de falar com a turma que é o seguinte, o treino mais importante é o de amanhã. Sim. Então, se você não fizer seu treino bacana hoje, você vai perder o de amanhã. E assim vai. Então, esse conhecimento pessoal, esse termômetro interno, a gente tem que ter ele a todo momento, né? Se conhecer, porque você pode trazer um transtorno grande, que seja uma lesão, né? Que seja você perder o gosto por aquele esporte, né? Isso pode acontecer também por aquela modalidade ali específica. Mas a gente tem que tomar muito esse cuidado. Tem que ter esse termômetro, esse olhar, falou, cara, não tô bem, vou descansar, vou dar um passinho pra trás, né? Descanso também é treino. Eu gosto muito de frisar isso com meus atletas. Trazendo mais uma vez pra nossa vida pessoal e profissional, no emprego é a mesma forma. Às vezes você vai ver ali que, cara, tá pesado o ambiente, vamos dar aquela segurada, vamos dar uma respirada hoje, vamos dar uma conversada, vamos mudar o assunto, vamos mudar a abordagem, né? No seu relacionamento, às vezes tá vendo que tá, né? Você vai tirar aquele tempo ali de qualidade com a sua esposa, vamos dar uma respirada, sai com sua turma, né? No seu relacionamento com seus filhos mesmo, você tirar um tempo de qualidade. Então, esse termômetro é a todo momento. No esporte não é diferente, né? Na vida social, particular e empresarial, também não. E Martino, como é que você enxerga o equilíbrio? Seja no esporte, na vida pessoal e na vida profissional. Como é que você enxerga o equilíbrio? Eu hoje busco o equilíbrio a todo momento, né? É difícil. É uma missão hoje quase que impossível. Porque você está alinhado, né, hoje em todas as faces da sua vida, é o sonho de todos nós, né? Tô alinhado em casa, tô alinhado na empresa, tô alinhado no esporte, tô alinhado na conta bancária. Enfim, é o nosso objetivo, né? Eu acho que vem muito disso que a gente tá conversando, ô Wesley. Você alinhar sua rotina, você saber a hora de dar o passo para trás, né? Você saber a hora de dar aquela respirada. Eu sei que em determinados momentos da nossa vida, a gente vai estar pesando mais para um lado, e isso é necessário. Eu tô perto de uma prova, um vestibular, vou estudar mais, vou abrir mão mais disso aqui.
Eu tô num momento importante da minha empresa, que eu tenho que ter mais reuniões, ficar até mais tarde, abrir mão às vezes de momentos com a família para evoluir nesse ponto, né? Eu tenho uma prova próxima, então eu vou ter que aquela reuniãozinha, o happy hour com a turma, eu vou, galera, hoje eu não vou, né? Não tô bebendo cerveja, vou dar um tempo, porque a minha prova é no domingo. Eu sei que em determinados momentos vai pesar para um lado, né? Mas o equilíbrio ele tem que ser, né? A busca pelo equilíbrio tem que ser constante. É uma coisa que eu tento trazer para minha vida. No meu caso, o que me ajuda a ter equilíbrio mental e físico é o exercício, é o meu hobby, né? Eu falo muito com a turma que eu saio de um plantão, às vezes, 24 horas, ali, meu plantão é de 24 horas, sem dormir. Os caras, cara, mas você vai treinar? Eu falei, cara, é ali que eu me reorganizo, né? Que eu vou chegar em casa, vai estar aquela correria, né? É ali que eu me reorganizo. Então, eu busco esse equilíbrio a todo momento. Para me continuar caminhando, eu preciso desse equilíbrio. Então, às vezes as pessoas não têm conseguido encontrar esse equilíbrio, né? Muita gente me pergunta, eu falei, cara, então às vezes você precisa de uma ajuda profissional, né? Que seja ela psicológica, né? Que seja ela, no nosso caso aqui, da parte física, vamos organizar, vamos mudar, vamos mexer na alimentação, no sono. Mas a busca pelo equilíbrio, ela é constante na minha vida. Creio que de praticamente todas as pessoas, né? Você conciliar aí vida social, profissional, lazer, família, né? Eu acho que é o ouro, né? Para todos nós hoje em dia. É muito bom você falar, Demartini, que no momento do meu treino pós-plantão é o momento que, entre aspas, eu tô descansando e relaxando. Isso. Você chegou num nível que o treino é um momento que você talvez realmente tira de descanso para voltar no seu consciente ali, Isso. no seu equilíbrio, né? Na busca pelo seu Exatamente. equilíbrio. Então, assim, as pessoas que não entendem sobre isso, não passam por esse processo, acham que você está exigindo ainda mais do seu É. corpo e da sua mente, né? Acha que eu já escutei isso muito. Eu sou psicado. Cara, é, você tá surtado, você tá, né? Mim não, né? Para mim hoje, graças a Deus, eu já consigo é, me encontrar dessa forma. Tem um dia também que às vezes eu não treino, né? Eu demorei para conquistar isso, de acordar e ver o corpo não tá bem. Falei, cara, não treino, sair de serviço, hoje eu tô cansado, vou descansar, voltar para casa. Às vezes o que eu preciso só é estar com a minha esposa, estar com meus filhos, né? Aquele momento ali, ou ler alguma coisa bacana, né? Estar com amigos, né? Eu consigo ter essa visão também. Mas se hoje, Wesley, as pessoas, né? Elas já buscam esse equilíbrio, eu acho que elas já estão num bom caminho. Se hoje você já acorda e falou, cara, eu vou fazer meu treino, que eu já vou chegar na minha empresa já mais relaxado, né, eu vou arrumar minha cama primeiro, né? Vou cumprir minha missão toda, vou chegar, vou fazer uma boa alimentação, que dessa forma eu vou estar mais disposto ao meu treino à tarde, né? Vou perder aquele peso que eu queria, né? Então essas pequenas conquistas, né, elas facilitam, né, a sua busca pelo equilíbrio. Por quê? Eu enxergo que, essas pequenas conquistas, né, que trazem pequenas recompensas aí no seu dia, é o que vai fazer o diferencial para o seu outro dia, né. Você acordar e falar: "Cara, pô, mandei bem ontem", né. Sei lá, eu tinha um treino para fazer, eu tinha uma reunião para fazer, mandei bem. Então esse retorno que seja seu, pessoal. Às vezes você não compartilha com ninguém, você fala: "Cara, hoje mandei bem naquela entrevista, cara. Não, mandei bem no treino. Porra, me arregacei hoje, né?". Ele facilita esse equilíbrio. Ele te traz eu falo muito com a turma que é o senso de merecimento. É Sim. importantíssimo, cara. Você fala: "Porra, não é que eu mereço", falando assim: "Eu mereço o chocolate no final do dia", não é isso não. É aquele senso de merecimento, pô, Não mandei é bem, possível, eu não mereço eu cumpri chocolate. minha missão, né. Igual a turma fala: "Pô, fiz não sei o quê, eu mereço chocolate". Eu falo: "Não, você não merece nada, cara, você tem que". Eu brigo muito com a turma. Você não merece nada, mas esse senso de merecimento, ele facilita esse equilíbrio. Sim, sim.
Demartini, eu entendo que a nossa vida literalmente é uma competição. Sim. Seja no esporte, no momento da competição ali, a gente com outras pessoas, seja na nossa vida empresarial, profissional, numa entrevista de emprego, eu tô competindo com outros candidatos. Sim. Seja para eu como, sei lá, supervisor, gerente numa empresa, eu tô competindo, eu como supervisor tô competindo com os meus outros supervisores ali da empresa para eu me tornar um gerente, um coordenador. Eu como empresário, eu tô competindo com o meu concorrente direto ali. Então a nossa vida é uma competição. Em cima disso eu te pergunto, nesse meio da vida e competição, a disciplina, eu ter disciplina, aliás, eu vou reformular. O talentoso sempre vence nesse momento de competição ou de alguma forma o disciplinado consegue vencer o talentoso? Não, o talentoso nem sempre vence. Tá? Isso aí a gente vê em todos os segmentos, né? O esporte a gente tem vários exemplos quanto a isso, né? O talentoso nem sempre vence. Para ele as coisas podem ser mais fáceis, sim, né? Sem hipocrisia nenhuma. Se você tem mais facilidade, determinada atividade, modalidade, para você vai ser mais fácil as coisas. Se você conseguir unir os dois, cara, sucesso total, né? Temos vários exemplos disso. Então não, o talentoso nem sempre ele vai vencer o disciplinado e em muitas situações, às vezes o disciplinado pode se, né, conquistar habilidades maiores do que o talentoso, né? Como eu falei, a gente tem vários exemplos disso. Você tocou num ponto importantíssimo aí, Wesley, que é sobre a competição. Hoje, é, o atleta, o empresário, né, a pessoa que busca, às vezes, a alta performance, né, o camarada querer crescer, que seja querer ter mais dinheiro, querer ter uma empresa maior e tal, ele, muitas das vezes, ele é crucificado, né? Até o atleta, né? O atleta amador que seja, que busca a performance, cara, eu quero fazer uma prova no tempo baixíssimo, eu quero conquistar tal coisa e tal, né? A galera tem aquela, fala, não, mas pra que isso e tal? Eu discordo, justamente por isso. A vida é uma competição, é o tempo todo. Um concurso público vai passar o melhor, né? A empresa que vai crescer em determinado ramo é que foi melhor, né? Não que você tenha que usar de qualquer e todo artifício para isso. Passar por cima de Sim, pessoas, por cima de sim. valores, jamais, né? O esporte também é um exemplo disso. Não é porque você quer alta performance, você vai usar um recurso ergogênico, né? Você vai fazer uso de substâncias que não são permitidas, que vão melhorar a sua performance, não é isso. Mas a busca pela performance, você querer vencer, ela é necessária, né? Eu trabalho isso muito com meus filhos em casa, né? Hoje é muito pregado assim, o importante é competir, bacana, eu também acho. O processo que você passou para chegar na prova é muito mais importante que a linha de chegada. Mas você querer estar lá para chegar em primeiro não tem mal nenhum. Bacana demais. Se você quer ser o primeiro, né, treine para ser o primeiro. Você quer ser o melhor? Treine, estude, trabalhe para ser o melhor. Isso não é vergonha, isso não é soberba, não é nada disso, né? É a busca pela evolução. Então eu sou totalmente favorável à competição. Um ambiente competitivo te faz Sim. uma pessoa melhor, né? A todo tempo. E como eu sempre cresci nesse meio, eh, eu sempre fui um camarada muito ansioso desde novo, porque eu sempre tive medo de perder. A derrota para mim sempre, né, me assustou. Isso parou de acontecer por quê? Porque eu perdi muito mais do que eu ganhei. No esporte sempre foi dessa forma. Muito mais, né? Então a derrota passou a fazer parte da minha vida, né? Passou a fazer parte do cotidiano e eu, né, abracei a derrota e continuei caminhando. Então eu faço muito essa abordagem com meus atletas e em casa com meus filhos. Não tem problema nenhum você querer ser o primeiro, né? Se o segundo lugar para você é horrível, sinto lhe informar que você vai sofrer muito, mas lute para ser o primeiro, sem problema nenhum. Desde que
você não passe por cima de valores, né? Passe por cima de pessoas, né? Seja desonesto para isso. Isso jamais. Mas o ambiente competitivo, ele te molda, ele te torna melhor, com certeza. Até o arrogante, né? O pessoal fala, o camarada que é competitivo, ele é arrogante. Quando ele perde, né? A humildade, bate na porta, fala, amigão, não é assim que funciona. Então, a competição, ela te torna uma pessoa melhor. Sou totalmente favorável a ela. É muito do... Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Isso. Quando todos nós somos campeões no teor do importante é competir, ninguém é campeão. A gente está colocando todas as pessoas, independente da idade, numa linha ali que é uma linha medíocre, né? Que Isso, é a pessoa que fica na média, né? O medíocre é a exatamente. pessoa que fica na média. Então, assim, não é errado a pessoa querer vencer de fato, né? Exatamente. Importante é competir, mas querer vencer também é importante. Claro. E hoje, isso assim, a galera joga pedra, né, na turma que quer. Eu quero ser o melhor, quero ser o primeiro, não tem mal nenhum nisso. É, é, a guerra é justamente essa, tem espaço para todo mundo, cara. Você quer fazer uma prova, você quer trazer eu quero participar de uma maratona, mas eu quero só curtir, fazendo meu tempo aqui, parar, andar, não tem problema nenhum, né? Mas eu quero fazer a maratona, eu quero buscar o meu, né? A gente fala aí o meu RP, no meu recorde pessoal a todo momento. Bacana demais. Você tá afim de pagar o preço, né? Tamo junto, sem problema algum. Então, é, e as pessoas, né? Geralmente que buscam esses pontos mais altos aí no pódio, ou a empresa maior, é a turma que geralmente vai estar mais no desconforto do que quem quer viver de forma mediana e confortável. E é muito também da pessoa que fala que não, o importante é competir, o mais importante é competir, é aquela pessoa que de alguma forma está buscando justificativas até Isso, para rebaixar o seu resultado, isso. pelo fato dela não conseguir seguir o processo e não conseguir chegar ao resultado que você chegou. A gente vê muito isso, cara. Você foi cirúrgico agora no que você falou, a gente vê muito isso. Reorganizando aqui, né? Competir é importantíssimo. O que você fez para chegar lá é o que vale, é o que você construiu para chegar lá, é o que vale. O que a gente tá falando aqui é que não tem problema algum você estar ali para ser o primeiro, Sim, certo? Essa pessoa ela não é pior do que você. Não é isso que a gente está falando aqui. E muitas das vezes as pessoas, seja no ambiente esportivo, né, ou seja no ambiente empresarial, quando ele enfatiza demais tudo isso, é para justamente ele baixar a sua luz, né? Falando, não, o negócio é competir, né? Ali não tem. Em vez de você, às vezes, estar satisfeito com o seu desempenho, com a sua competição e, né, pô, elogiar o camarada ali, bater palma, falou, cara, parabéns, você realmente se superou, né? E se aquilo ali te incomoda, irmão, né? Se às vezes você gostaria de estar ali, né? Faça por onde, sim. né? Faça por onde. Talvez você nunca consiga. Mas se você deu todo o seu sangue ali, dedicou tudo, você pode ter certeza que no final você vai ser recompensado de alguma forma, que seja o crescimento pessoal, enfim, mas você abaixar a luz do próximo, né, porque você não consegue acender a sua, a gente vê acontecer muito hoje, infelizmente. Demartini, agora, ó, segundo sargento do Corpo de Bombeiros com 16 anos de atividade operacional. Me conte mais sobre essa parte do Corpo de Bombeiros. O- a sua, você exercer isso nesse seu meio profissional te fez ter mais disciplina? E contra alguns casos também que no momento da urgência ali a disciplina foi importante, até no momento do apuro ali, fazer você ficar centrado no controle, porque penso que são os desafios diários que você tem nessa parte do corpo de bombeiro ali, né? Sim, cara, a atividade operacional nossa, né, da instituição, né, do Corpo de Bombeiros, ela, em muitas das vezes, né, ela nos traz uma situação mais complexa, né, que requer um controle emocional maior.
eu falo muito com a turma, não só durante a ocorrência, como também no pós, né? Você vivenciar determinadas situações e deixar aquilo ali, né? E voltar para casa com o copo vazio, né? A mente vazia. Realmente não é fácil. A instituição, com certeza, ela acentuou toda essa minha relação com a disciplina, né? Em sempre me sentir bem em situações desconfortáveis, né? E eu quis estar ali, cara. Eu quis, igual eu comentei contigo, eu quis estar, fazer parte da instituição. Eu vi que eu tinha dom para aquilo ali. Então isso sempre me facilitou. Mas a rotina militar, né? A rotina nossa diária é o que a gente necessita para fazer um bom trabalho, para evoluir como um profissional do Corpo de Bombeiros, com certeza me fortaleceu nesse caminho da disciplina, né? Da minha rotina. Ela Esse meio militar, ele nos dá muitas ferramentas para que me deu muitas ferramentas para que eu conseguisse continuar e crescer em toda essa parte de rotina, disciplina, enfim. Situações inusitadas são várias, cara. São várias, né? Assim, dá pra escrever um livro. Eu geralmente gosto de me recordar daquelas que a gente teve sucesso, né? Em situações extremas que a gente achou que às vezes não poderia dar um suporte e conseguiu dar. Eu geralmente tento levar para casa esse tipo de lembrança, né? Mas a gente, geralmente, com frequência, né, somos acionados para as mais situações inusitadas, né? Esses dias a gente é muito acionado da seguinte forma: geralmente um paciente, uma pessoa que está passando por uma situação desconfortável, pessoal, seja ela pessoal, de trabalho, está num quadro de depressão. Às vezes ele liga para o psicólogo, ou psiquiatra, ou para um médico, para um amigo, fala: cara, eu não tô aguentando mais, né? Eu quero dar um fim na minha vida, né? E tal. Eu falo isso, ele leva essa informação. E aí essa pessoa, ela se fecha, não atende o telefone mais e tal. A pessoa que ela fez contato liga, não atende e tal. Ele entra e nos liga. Falou: cara, fulano me ligou, falou que quer tirar a própria vida, ele tá com depressão e tal. E nós somos acionados para isso, às vezes para fazer um arrombamento ou para ver como é que a pessoa tá. A gente vai em apoio a alguma outra instituição, enfim. Somos acionados dessa forma. Um pouco tempo atrás, fomos acionados dessa forma. Uma senhora que falou que estava nesse quadro, e ligou para uma amiga falando que queria acabar com a vida, que não estava suportando toda aquela dor que ela estava sentindo. Fomos, chegamos, a casa toda fechada, né, e tal. A gente fez aquela análise rápida da situação, falou: ó, chamou, não tinha ninguém e tal. Vamos entrar, entramos. Saltamos o muro, fizemos arrombamento de uma porta, chamamos pela pessoa. Tinha um som alto no fundo da casa, né? A casa mais apagada e tal. A gente entrou com cautela e encontramos a vítima, né? A senhorita, ela sentada numa mesa semelhante a essa aqui, de madeira, um som alto, se não me engano, acho que era um Bruno Marrone que estava tocando ali no fundo, e ela, né, sentada assim e tal. Nós chegamos, a falou: senhora, tá acontecendo e tal. Ela olhou pra nós, falei: o que foi? A senhora tá precisando de alguma ajuda? Ela falou: não, isso devia ser umas 3h30 da manhã. Eu só precisava de alguém para poder conversar. E já dá aquela baixada na adrenalina, né? Se a gente olha, né? Dá aquela olhada rápida entre a guarnição ali, olha aí e tal. Eu falei: o que me restava ali, Wes? Puxei a cadeira, sentei e falei: vamos conversar, ué. Que massa. E aí ela me fala da vida, né? Ela era referente a relacionamento e tal. E aí, né, aqueles 25 minutos, 30 minutos de conselheiro amoroso, né? Quem sou eu pra dar conselho amoroso? Mas assim, às vezes ela tá precisando só de alguém pra poder Sim. ouvi-lo ali naquele momento. Então, uma situação totalmente inusitada, né? Que a gente atende. E várias outras aí que às vezes a gente nem pode dar tantos detalhes, né? Que são situações mais complexas, mas são várias as situações.
Cabe um episódio só pra falar disso. Exatamente, né? cara. Cabe um episódio só pra falar disso, porque 16 anos de carreira é muita É. coisa que deve ter acontecido. Agora, o que me marcou mais como profissional, né? Creio eu que eu e muitos amigos próximos, foi a ocorrência de Brumadinho, né? Que estivemos lá. Eu tive a oportunidade de estar lá bem no início. A operação ela não estava tão organizada ainda, em princípio, né? O tamanho foi né, o volume ali do sinistro. Mas me marcou muito, foi uma operação que me mudou como profissional e como pessoa, né? Eu falo muito com a turma, e quando eu fui pra lá, eu passei lá 7 dias, eu voltei de lá reflexivo com muita coisa, por conta do ambiente, por conta de toda a situação. A gente lá, a minha equipe, por exemplo, trabalhou com zero possibilidade de vida, então a gente não trabalhou com vidas mais, era recuperação de corpos, recuperação de segmentos que a gente falava, né? Um antebraço que a gente encontrava já dava né, uma oportunidade para uma família identificar um parente sumido. Enfim, né, um dedo que seja. Então a gente trabalhou muito dessa forma, sem muito o que fazer, né, uma operação extremamente perigosa, né, existia o risco de rompimento da segunda barragem a todo momento. A gente recebia essa informação, ó, tem que sair do campo porque, né, o nível de emergência da segunda barraca subiu, e lá a gente não deslocava de forma normal, a gente não caminhava, era só, né, a gente aumentava ali o contato com a superfície, né, a gente literalmente rastejava sobre o rejeito para chegar, tinha toda a parte do que o rejeito podia fazer com a nossa saúde, né, quando nós chegamos lá, foram muitas informações negativas referente a isso, falou, ó, vocês vão ter contato com metais pesados, e é isso, e toma esse remédio que a gente para campo. Às vezes você ia, a gente só deslocava de aeronave, às vezes não tinha tempo para a aeronave te buscar, você tinha que dormir em campo, enfim. Então, teve 2 dias lá que eu não consegui falar com a minha família, né, com meus filhos e tal. A gente voltava de campo, a gente passava por uma situação onde tinha imprensa, família, né, e às vezes o pessoal chegava, e aí, você encontrou meu pai, você encontrou meu filho, e a gente não tinha retorno algum, né, para dar para aquele familiar, para aquela pessoa. Então isso tudo foi enchendo o copo ali no decorrer do dia, né. Então, assim, foi uma operação que me fez refletir bastante, né. Você vê aquilo ali, você voltar para casa e ver o que que você tem, às vezes a gente reclama de muita coisa, fala: "Pô, não sei o quê, queria isso, queria aquilo", né, mas aí você olha e fala: "Cara, eu tenho tudo que eu preciso", né. Então, eu voltei de lá mais fortalecido operacionalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, enfim. Foi uma operação que ela ela me moldou, creio eu, para melhor como profissional, e como tanto no profissional como no pessoal. São situações que, querendo ou não, a gente sempre busca o automático, né? Até por economia de energia do próprio cérebro ali, né? Isso. São situações que a gente foge literalmente do automático, né? E passa a refletir literalmente, como você falou, né? Por que que eu não agradeço mais pela minha vida, né? Isso. Foi uma reflexão muito forte para mim lá. E eu passei a trazer isso para mim no dia a dia. Claro que muitas vezes a gente se pega Sim, reclamando, né, às vezes de um pneu furado no meio do dia, né, por exemplo. Isso não é frase de Instagram não, mas quando você para e avalia a sua vida, o que que você tem, né, se realmente vale a pena você reclamar. Essa operação me trouxe essa reflexão. Eu voltei de lá mais fortalecido nesse ponto, com certeza. E a nossa profissão, Wesley, ela eu conquistei, né, se é que se pode dizer dessa forma, né, uma frieza que ela me favorece em alguns aspectos, mas ela também me prejudica em outros, né. Querendo ou não, a gente lida com situações desfavoráveis o tempo todo, então aquilo ali passa a ser, aquele volume de ocorrência, de contato, situação, ele passa a ser normal.
Sim. Então, eu lidar com um óbito, né, eu lidar com uma situação mais complexa, eu lidar com uma pessoa que acabou de perder um ente querido, e no meio da situação ali eu simplesmente ter que qualificá-la, ela tá ali, acabou de perder um filho, por exemplo, eu só preciso saber o nome e o documento dela, fazer o meu registro e continuar o meu plantão, isso me trouxe uma frieza, né, para lidar com a vida de um modo geral. Em alguns aspectos pode ser favorável, me traz esse controle emocional para certas situações, mas em outras, né, Sim. não. Você está, às vezes, frio demais, às vezes, né, a emoção ela pode ser favorável em alguns aspectos. Então eu acho que, a profissão me trouxe isso, uma certa, frieza, né, que ela me favorece em alguns momentos, mas ela também me desfavorece em outros. E Martina, agora eu gostaria de falar com você sobre família. Vamos lá. Onde que entra a família nisso tudo? A família também é uma base forte até pra gente fortalecer a nossa disciplina? A Larissa te ajudou também enquanto a disciplina, depois que você teve o Oscar e a Helena também, isso também ajudou na sua disciplina. Conta um pouco pra gente se a família é importante, qual que foi a importância num contexto geral das suas profissões, da sua parte atlética, agora como empresário, a família é importante? Wesley, a família ela é a maior, dádiva, né, de Deus, ela é a representação de Deus na vida de qualquer pessoa. Quando eu falo família, não precisa ser a família, padrão não, tá? Pai, mãe, filho, filha, né, marido e mulher, né? Pode ser marido e marido, esposa e esposa, tá? Quando eu falo família, né, realmente são os valores envolvidos ali, o cuidado de um com o outro, a importância que um tem na vida do outro. Eu sou 110% família, para não falar mais. Tudo que eu faço na minha vida hoje é pensando na minha família. Se não cabe a minha família, não me cabe, né? Então, em todos os eventos, por exemplo, que eu vou da assessoria, minha família tá junto, as provas que eu tenho no meu calendário que eu participo, né? A minha família tá inserida. É, a minha esposa, né? Eu sou eternamente grato a Deus por ter colocado ela na minha vida. É uma das grandes responsáveis por isso, né? Ela, para mim, é um exemplo de pessoa, né? De mulher, facilita demais a minha vida, né? Na verdade, ela que carrega o piano. Você tocou num ponto importante aí. A minha família é uma das minhas bases que facilita a minha rotina e minha disciplina, tá? Porque todos nós estamos inseridos nos mesmos objetivos. A minha esposa também, minha esposa é uma empresária, tá? É uma atleta de altíssimo nível, maratonista das braba, treina, de uma disciplina fantástica, então também não deixa de ser um exemplo. Às vezes aquele dia que eu tô mais, né, que eu olho pro lado, ela já levantou. Falei, cara, se ela levantou, tem que levantar também, né? Então a gente é um puxando o outro ali no dia a dia. Então, eu sempre sonhei em ter uma família, né? Em ser referência para uma família. Tudo que eu trouxe do esporte, eu tento inserir na minha família, na cabeça dos meus filhos. Sou um pai extremamente carinhoso e extremamente exigente, tá? Lá em casa, o pau quebra, não tem, né? Não tem moleza. Eu falo muito com a turma que a metodologia de educação que eu utilizo foi a que eu fui educado, né? Que foi naquela, creio que você também, né? Sim. Naquela, a gente sabe como é que foi, né? Linha dura. Aquele é só do pai olhar já E sabe, eu sim, sou né? dessa turma, tem a cabeça aberta às pedagogias atuais, né? Sim. A gente tem que evoluir, né? O molecada hoje tá com outra cabeça, mas valores básicos ali, né? A estrutura familiar hoje é o que creio eu que se, né, eu conseguir alcançar tudo que eu quero é por conta da minha família. Do que eu sou aquele cara que eu quero sair cedo, cumprir a missão, entregar o meu melhor no batalhão, entregar o meu melhor na assessoria, entregar o meu melhor no meu treino, mas eu quero voltar para casa, né? É ali que eu quero
comemorar minha conquista, é ali que eu quero compartilhar minhas dificuldades, né? É ali que eu me reorganizo, né? Então, família pra mim, cara, sei lá, 300%. Pai, mãe, né? Tios, é, amigos, tá? Toda essa relação, né? Familiar, né? Aquele seio ali, ele é o que me move, com certeza. Demartini, agora sobre a sua assessoria. Vamos lá. Me conte como é que funciona. Ó, eu recebi uma indicação do Demartini que eu quero melhorar a minha performance. Como é que funciona a sua assessoria? Como é que o pessoal chega até você? Como é que funciona a questão do planejamento, da preparação? Conta pra gente. Me dá uma visão geral sobre a assessoria do Demartini. Cara, vamos lá. A assessoria, o bacana é que ela surgiu de uma forma assim bem natural. Por esse contato meu com o esporte, por me dar bem, né, no meio da atividade física, né, tá sempre ligado a isso e tal. Ter uma certa experiência na área, né, ser graduado em educação física e tal. Muita gente sempre me procurou, principalmente no batalhão. A gente tem treinamentos físicos anuais, os concursos internos nossos, tem parte do processo seletivo que tem a parte física, então a pessoa, ô Demartini, me dá uma moral aqui, você me ajuda nisso e tal, e eu sempre tava ali com essa galera, ajudava, montava um treino, né, amigos próximos meus que conquistaram, que subiram ali na carreira, eu tive a oportunidade de ajudar, né, enfim, então isso sempre aconteceu, né, até de forma, externa. Às vezes o camarada falou: "Não, cara, passei no concurso bombeiro, você me ajuda nisso aqui", então sempre aconteceu. Eh, e eu fui em uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando o triatlon chegou na minha vida, eu despertei um pouco mais para a parte teórica do esporte. O triatlon, o triatleta de um modo geral, ele tem essa relação mais teórica com as modalidades, até porque se você não tiver, você não evolui. É Sim. necessário isso. Você conhecer mais a fundo, né? A parte fisiológica, a parte de periodização, enfim. Então, eu comecei a estudar de novo, né? Comecei a evoluir mais e tal. E um dia eu tenho um amigo e sócio, tá? Depois eu vou até comentar sobre esse empreendimento nosso que eu acho bacana. De São Paulo, um dia ele falou comigo, falou: "Cara, você pode, eh, crescer quanto a isso. Você nunca pensou, né, em monetizar isso, né? Você pode, né?" Eu tinha viajar para lá em prol de teto, via as assessorias e tal, começou a despertar, e ele plantou essa sementinha e tal, e eu sempre ali engessado naquele meio militar, né, e tal, funcionário público, falei: "Não, cara, eu tô tranquilo na minha rotina e tal." E aí a minha esposa é uma visão empreendedora gigantesca e falou: "Não, vamos mexer." E eu sempre: "Não, não, não, não sei o Uhum. quê, pá-pá-pá, pá-pá." E começou, cara. "Não vou mexer." Aí uma pessoa me procurou, eu falei: "Eu vou montar." E aí minha esposa por trás ali, ela falou assim: "Não, vamos montar uma logo, não, vamos fazer." E quando a gente viu, Wesley, virou verdade. Virou verdade. Chegou um ponto que pessoas já tinham depositado em mim, né, a confiança, né, e a esperança, a expectativa de conquistar uma prova de triatlon, de conquistar uma meia maratona, de se tornar uma pessoa melhor, de melhorar a rotina. Então, tudo aconteceu de forma muito natural, tá? E aí modéstia à parte, sempre dedicado como fui, passei a me dedicar muito, estudar muito, buscar conhecimento, né, me evoluir também como atleta. E passei a fazer a minha assessoria crescer, né. Então com isso hoje, né, o atleta, o que quer fazer parte da nossa assessoria, tá, é um caminho bem tranquilo e simples, né. Geralmente eu gosto de começar conversando e conhecendo a pessoa de verdade, qual que é o objetivo, né, o objetivo real. Igual eu te falei, às vezes a pessoa procura só com aquele ponto: "Ah, eu quero o Ironman, ah, eu quero a prova de 10 km." Aí eu tento mostrar, né, que é muito mais do que isso, né. Então, o que a assessoria nossa hoje vende é uma transformação de verdade, né, uma mudança na vida da pessoa como um todo.
E claro que para isso acontecer, né, a gente define alguns objetivos, que seja ele na corrida, que seja ele na natação, que seja ele na qualidade de vida, que seja ele no triatlo. Então o atleta me procura, a gente conversa, eu conheço ele, conheço os objetivos, falo sobre a importância do ajuste na rotina e tal, e monto um planejamento específico àquele atleta. Eu acho que sou um dos poucos que trabalha dessa forma. Eu gosto de planificar, né, os treinos, a gente fala dessa forma, montar uma periodização, montar o seu planejamento de forma extremamente individual. Sim. Individual. Eu vou sentar com o Wesley e eu falar: Wesley, como é que é? Você acorda que hora? Eu falo com meus atletas praticamente toda semana. Eu gosto de montar os treinos semanais. Como é que foi? Eu não dormi bem, então vamos trocar. Você pode me chamar, não foi bom, a gente volta, a gente organiza. Então eu gosto de ter esse acompanhamento individual. Eu uso uma plataforma que por lá, às vezes, eu monto o treino, né? O atleta por lá, ele acessa o treino, executa de acordo com a disponibilidade dele. Eu tenho a possibilidade também de ter contatos presenciais, gosto disso, né? A gente monta treinos específicos, enfim. Basicamente funciona dessa forma. Ele me procura, a gente faz uma entrevista ali, uma anamnese, eu conheço a pessoa, né? Trago ela para, tento fazer ela enxergar o que é a transformação que o Sim. esporte pode trazer para a vida dela. A gente monta o treino de acordo com o objetivo e sai em busca dele, né? Com disciplina, com constância, com foco, com exigência. Gosto de exigir também. E graças a Deus tem dado certo. Meus atletas, a maioria deles, tem conquistado os objetivos, né? Tem buscado longevidade no esporte, tem trazido a família para o esporte e tem mudado a vida com o esporte. E continuando nessa linha do empreendedorismo, Martini, você citou no começo para mim, no começo meio do episódio ali, que você está se colocando no desconforto, né? Literalmente nessa parte empresarial. O Literalmente. que mais está te desconfortando nesse meio? Cara, vamos lá. Em 16 anos, né, de atividade operacional, né, e de militarismo, a gente perde o tato com determinadas situações, né? Eu sempre convivi aquele meio, investi demais na minha carreira militar, né? Vesti a farda mesmo, vesti a pele, como a gente fala, em cursos operacionais, especializações e tal. Então eu respirei esse meio por muito tempo. E a gente tem todo um trato, um linguajar, né? Uma forma de viver diferente do mundo civil. Sim. Então essa relação com o mundo civil, para mim, em princípio, estava muito difícil. O pessoal falava assim, minha esposa falou: você não tá muito fechado, você não ri, cara, você não relaxa, né, e tal. Então essa transformação me tirou da minha zona de conforto, em princípio, muito mesmo. E hoje é o que mais me faz bem. Me desafogou muito, né? Eu relaxei mais. O contato com esse ambiente externo Aham. tem me feito muito bem, tá? Então hoje tá até confortável, né? Busco muito. Mas quando você fala de empreendedorismo, né, cara, essa esse meio, a gente esbarra naquela parte que a gente conversou hoje também, referente à comparação. Porque quando você vai ver sobre empreendedorismo no Instagram, você vai ver sobre empreendedorismo, o que você vai encontrar lá? A primeira coisa que você vai encontrar são os bem-sucedidos. É o cara que já tem um patrimônio. O cara conta a história dele do início, fala: que eu não tinha nada, mas eu já vi o cara, bum. Então, querendo ou não, cara, você se compara, você já pensa lá na frente, né? E aí, quando você enxerga todo o caminho que você tem que percorrer pra chegar lá, você fala: cara, não vai dar certo. Não vai dar tempo, né? Eu tô com 42 anos. Então, assim, tem me desafiado muito, porque é como que eu posso dizer? É uma guerra diária, tanto de conhecimento, né, como de relação, de network. Você conhecer uma pessoa, você dá aquele passo e aprender, você cair, você quebrar a cara, você fala: cara, mas não é assim e tal, lidar com o público. Então tudo pra mim é tudo muito novo,
Então tem sido bem desafiador. Tem sido bem desafiador. Nesse meio tempo eu tenho conhecido excelentes pessoas que têm me orientado, né? O Felipe, que esteve aqui recentemente, é um cara que somos amigos de infância, né? Nos encontramos agora. É meu aluno, tem um puta potencial, vai virar um monstro, né? Com certeza. Tenho observado muito, né, o comportamento, ele tem me falado muita coisa, a gente tem conversado. Esse sócio meu em São Paulo, Bruno, amigo e irmão, me despertou para isso também, mostrou que é possível. Em determinado momento, Wesley, o que que eu pensei? Falei, cara, eu posso trazer toda esse foco, essa disciplina que eu sempre tive para esse meio, né? Aham. Tem sido difícil ainda, né? Até porque eu conciliar, né, a minha vida profissional ali, né, na minha outra profissão e aqui, não tem sido fácil, né? Mas eu consigo enxergar que eu tenho caminhada, né? Enxergo que eu tenho um longo caminho pela frente ainda, mas o que eu falo muito é que sempre que eu dependi da minha força de vontade, da minha guerra para conquistar alguma coisa, eu conquistei, né? Pouco, mas eu conquistei. Então eu acho que se eu continuar nessa linha, eu vou chegar lá, né? Porque eu tenho aquela guerra do seguinte, não é o quanto você bate, né? O quanto você consegue Sim. tomar de porrada, né? E na minha vida eu já tomei muita porrada e continuei caminhando, então eu acho que eu tô no caminho certo. Eu tenho uma pessoa ao meu lado, né, que é a minha esposa, que igual eu te falei, quem carrega o piano, ela vai me norteando ali, não é assim, vamos caminhar pra cá e tal, ela tem mais essa veia empreendedora, mas tá sendo um desafio muito grande. Eu achava que eu já tinha passado por todos os desafios, mas eu acho, por incrível que pareça, esse é o maior desafio que eu já enfrentei até hoje, que é o empreender, né? Você empreender de verdade. Quando que eu entendi, Wesley, que o que é empreender, igual, por exemplo, a gente falando aqui da assessoria, há pouco tempo atrás, eu pensava em ter uma assessoria. Hoje eu tenho, né? Hoje ela é verdade. Hoje não tem como mais eu falar, cara, não, vou parar, não tem como isso mais. Então acho que isso é empreender, né? Você crescer de certa forma. E eu não tô falando nem na parte financeira ou estrutural, né, da sua empresa, não, né, burocrática, né, é de você construir, né, esse tijolo, esse muro, né, você fala, cara, poxa, hoje eu já sou uma realidade, hoje eu já faço, Sim. pessoas dependem de mim, né, então eu já consigo olhar para baixo hoje, né, falar, ó, subi até aqui, né, antes eu só olhava para cima, então empreender eu acho que é isso, você dá uma esperada e olhar e falar, não, pá, eu já subi aqui, tenho condição de subir mais, então é um mundo bacana demais, mas bem desafiador. E não é sobre se eu vou conseguir, é quando eu vou conseguir, né? Isso, exatamente. Essa virada de chave é bem bacana. Eu tive em várias oportunidades, eh, de querer não mexer, várias. E olha que não foi nada muito assim, falei: "Não, não, 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 chega", né, de ver às vezes a minha esposa cansada e tal, e mexendo e tal, e eu falava: "Não", né, eu acostumado a lidar com a minha dificuldade maior era uma ocorrência complexa, que, né, que no final resolvia, beleza, tá, vamos embora pra casa, era aquilo ali, e o empreender não, né. Eh É o leão por dia de verdade. Se Sim. você não matar o de hoje, são 2 amanhã. Então, tem me feito muito bem, né, mas é um frio na barriga constante. É um frio na barriga constante. Demartino, pra gente ir pro nosso final, agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria, mas é uma Vamos lá, pergunta séria diferente hoje, com um tom de direcionamento. vamos lá. Exemplo, sou um cara muito indisciplinado. Quero me tornar uma pessoa mais disciplinada. O que que eu devo fazer? Me passe os primeiros passos para eu me tornar uma pessoa mais disciplinada. Vamos lá, cara. Igual eu te falei, eu fui forjado e criado à moda antiga, né. Sei.
Então, geralmente, quando o cara me fala, eu uso aquela frase, minha mãe sempre me falou, a primeira coisa que tem que fazer é criar vergonha na cara, né? Cria vergonha na cara, né? Assuma suas responsabilidades. Mas vamos lá. Tem como hoje, cara, você treinar a disciplina, você facilitar ter disciplina, quando a gente fala daquela disciplina boa, né? Tem como. Por exemplo, vou te falar o que funciona comigo, que eu gosto muito de orientar meus atletas, meus alunos. Por exemplo, eu tenho um treino amanhã cedo, muito cedo, 5 horas da manhã. Se eu acordar às 4h30, eu ainda tiver que organizar o meu café da manhã, o meu vestuário, né, eu tenho que pensar no meu deslocamento, irmão, se você já é um cara disciplinado, você não vai cumprir a missão, não vai. Então, os ajustes simples, já deixar sua roupa em condições, a sua mochila no carro, né, você conferir a sua planilha no dia antes, falar, amanhã eu tenho de tiro, eu tenho de ir pra pista, não, amanhã é um giro de bike, não tem que deixar a bike no carro, né, se é o triatleta, vou deixar a bike no rolo, vou conferir o pneu da bike, né, então esses ajustes aí facilitam a sua conquista pela disciplina, né, como a gente falou que disciplina é constância, né, e se, cara, eu já cumpri essas 2 missões do dia, eu já cheguei no meio da minha manhã com 3 missões cumpridas, dificilmente você não vai cumprir a 4ª. Você vai pensar o seguinte, falou, cara, eu já comi certinho, já fiz não sei o quê, eu não vou comer esse doce agora. Sim. Cara, velho, vamos ali tomar uma cerveja. Eu falei, cara, hoje é quarta-feira. Eu treinei segunda e terça, dormi cedo, organizei, eu não vou, né? Então, esses ajustes na rotina, essas pequenas conquistas, elas facilitam o seu caminho para você conquistar uma disciplina. Mas veja bem, eu falo para todos, vai depender de você, tá? A decisão de acordar é sua. Eu posso falar o que você quiser aqui, falou, cara, faz isso, arruma seu tênis, não sei o quê. Você não apertar o soneca ali vai depender de você. Então é a moda antiga mesmo. Cria vergonha na cara e levanta da cama. Não tem outro caminho. Não tem outra. Não tem pílula, não tem a magia do Instagram, não tem a frase bacana que você vai ler que vai te fazer. Não tem essa história da motivação. Isso é conversa fiada, tá? Né? Propósito existe. Sim. Propósito é bacana, né? Igual, por exemplo, tem um camarada que se ele não sair às 7 da manhã pra pegar 11, ele não põe comida dentro de casa, né? O filho dele vai chegar, pai, tô com fome e não tem comida, né? O aluguel vai bater na porta, você não vai ter dinheiro pra pagar. Então o propósito é bacana, ele deve existir. Propósito não se discute, seja qual for o seu. Mas no final, disciplina vai depender única e exclusivamente de você. Mas tenha em mente o seguinte, se você é um cara indisciplinado, você é um cara preso, né? Você é um cara que não tem liberdade, né? Você é um cara que depende da sua vontade. Você é um cara que você vai perder, né? Você vai perder pro seu vício, né? Você vai perder pro celular. E se você perde pro celular, né? Se você perde pro seu vício, se você perde pro despertador, irmão, você não vai evoluir no seu trabalho, você não vai evoluir no seu relacionamento, né? Você não vai evoluir na sua modalidade. Então você pode escolher, né? Então eu gosto muito de falar com a turma, não tem regra. Levanta e faz, é simples. Mas tenha em mente, você cumpriu a sua primeira missão, a possibilidade de você cumprir a segunda é gigante. Você cumpriu a segunda, a possibilidade de você cumprir a terceira, maior ainda. Então, é uma constância. Não tem segredo, não tem receita de bolo, não tem regra, né? Levanta e cumpre sua missão. Falo muito com a minha turma lá em casa. Tô cansado, não interessa, né? O seu estado não interessa. O seu estado não interessa. Ele não interessa. Ah, falando assim é muito fácil, né? Tal. Mas quem falou que ia ser fácil? Sim. Né? Se fosse fácil, irmão, todo mundo fazia. É justamente esse entendimento que a turma tem que ter. Eu falo com a galera, trazendo pro esporte. Cara, o treino hoje foi difícil demais, não sei o que. A prova, eu falei, cara, nunca vai ser fácil. Se tá fácil demais, tá errado.
Se ficou fácil para você um pace de 4, né, numa corrida de 21 quilômetros, nós vamos baixar para 3,5, né? Então é aí que você se torna melhor, né? Então eu falo com o Arthur, como é que eu faço para ser disciplinado? Eu falei, irmão, levanta e faz, não tem mimimi não tem, Não tem pílula mágica. não tem, cara, não tem, mas você consegue facilitar a sua vida, né? Você faz uma boa alimentação hoje, você vai acordar mais disposto amanhã. Você dormiu mais cedo hoje, você vai acordar melhor amanhã. Você organizou sua vida para amanhã, sua agenda, né? Cara, eu só chego atrasado no trabalho, acorda mais cedo, né? Eu tenho essa dificuldade de determinada coisa, tenta se organizar, né? A organização vai facilitar a sua vida, vai te dar consistência, né? E isso é bacana. Mas se tornar um cara disciplinado não tem segredo não, Wesley. Levanta e faz. Você não fez, eu falo muito com a turma. Olha no espelho de manhã, ué. Fala, não, Wesley, perdeu hoje de novo, hein, cara. Olha pra você e fala, não, Wesley, perdeu hoje de novo, hein. No outro dia, perdeu hoje de novo, hein. Aí o dia que você acordar e olhar, no final do dia, falou, Wesley, hoje você ganhou e bem. Você vai querer ganhar amanhã de novo. Então depois que você deu esse passo, vai ficando mais fácil. Show de bola. E Demartini, gostou do papo? Cara, bacana demais. Você me deixou extremamente confortável, tá? Te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo. Nesse pouco tempo que eu te conheci, tenho acompanhado seu trabalho. Meus parabéns, tá? Continue nesse seu caminho, né? Você me contou um pouco da sua história, com certeza já é sucesso, né? Mas vai ser muito mais. E conte comigo sempre, tá? Como profissional, espero que você nunca precise de mim como profissional bombeiro, né? Se precisar numa situação mais favorável, mas do outro lado aí, né? Que a gente puder somar contigo, a gente tá à disposição sempre. Boa, parcerias boas irão estar por vir, Demartini. Temos a mensagem final ainda, mas antes dela eu gostaria que agora você olhasse para aquela câmera aqui que vos grava e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Sim, vamos lá, galera, no Instagram, né? Demartini Brave, né? É o Instagram Demartini Brave Performance, né? Por lá você consegue ter contato comigo diretamente, e de lá a gente consegue te direcionar, né? Pra gente ter um contato mais próximo ali, aí quem sabe formar uma parceria para a conquista dos seus objetivos. Boa. Demartini, eu ia te pedir uma mensagem final, eu mudei agora há pouco, depois eu mudei de novo, porque é um assunto aqui que na minha cabeça, tá fritando aqui conforme suas respostas. Eu ia te pedir uma mensagem final para aquela pessoa que tenta controlar coisas que não tá sob o controle dela. Mas eu vou te pedir outra. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas que até visam ter mais disciplina boa que a gente conversou aqui, mas não querem passar por aquele processo. É literalmente, quer a chuva, mas não quer enfrentar a lama. Você consegue deixar a mensagem para esse pessoal aí? Consigo sim. Falou, ó, se você quer a chuva e não quer enfrentar a lima, sinta lhe informar que você não vai ter conquistas na sua vida. Não vai, tá? Para você continuar caminhando na família, no relacionamento, no trabalho, no esporte, você tem que estar disposto a passar pela lama, tá? E pode ter certeza que é lá na lama que tá o sucesso, tá? Não é na chuva, não. E detalhe, passou pela lama, chegou do outro lado, bacana. Mas pode ter certeza que mais obstáculos estão por vir. Mas se você já passou pela lama uma vez, você vai estar mais forte, mais apto para superar o próximo. A vida é feita de estações e enfrentamos chuvas periodicamente. Demartini, Satisfação, cara. obrigadão Muito por ter obrigado. aceitado o convite. Eu sempre falo aqui, né, para as pessoas que eu gravo aqui, que eu tenho até um certo grau de intimidade, que convites futuros virão para a gente gravar, porque
dá pra gente gravar aqui e conversar sobre várias outras coisas. Sim, em estaremos vários à outros episódios. disposição sempre, cara. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Boa. E para você que chegou até aqui, já sabe, já clica no botão logo abaixo, no botão curtir, para você curtir esse nosso episódio aqui hoje gravado com o Demartini. Já se inscreva no canal também, no canal do Sério Mas Em Tanto Podcast, é o botão logo ao lado aí, só clicar que você já se inscreve no canal. Ative também as notificações, dá um clique no sininho aí para você ficar por dentro de todo o novo episódio que a gente sobe aqui semanalmente no Sério Mas Em Tanto Podcast. A gente está subindo vários episódios durante a semana, com vários convidados diferentes, vários temas diferentes. Então é muito importante você clicar no sininho para ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre esses episódios quando postado. Compartilhe esse episódio também para mais pessoas, compartilhe em grupo de Telegram, de WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse episódio, esse conteúdo chegar a mais pessoas. E para você que chegou até aqui, exclusivamente para você, para me indicar que você chegou até o final, comente aqui embaixo. Eu vou treinar a minha disciplina. Lembrando que é a disciplina positiva. Então escreva aqui embaixo, eu vou treinar a minha disciplina para eu entender que você chegou até o final. Então eu te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.